Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Melry Macedo. E aqui eu quero vos trazer agora mesmo uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. E esta palavra, ela se trata de uma palavra que trará, vamos dizer, a certeza no seu coração, esperança e fé. E o título dessa palavra é: pode-se haver vários decretos no mundo, mas somente o decreto do Senhor nosso Deus é que permanece. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, para embasar esta palavra, eu quero ler um versículo e depois comentar. Louvado seja o nome do Senhor, que é o Mateus 24, versículo 35, que diz assim: o céu e a terra passarão, diz o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer, aconteça o que acontecer, venha o que vier, haja o que houver, os decretos do Senhor nosso Deus não serão invalidados, e sobre os decretos dele, devemos sempre trazer a nossa memória e nos lembrar, para que a nossa alma ela seja cheia de esperança e para que venhamos a fortalecer a nossa fé e os nossos corações também. Diante de tantos decretos que o Senhor decretou e que está registrado em suas sagradas escrituras, e antes de comentar o contexto desse texto aqui que acabamos de ler, que eu mencionei, vamos analisar e nos lembrar de 5 decretos muito importantes do Senhor nosso Deus e que nunca serão invalidados. O primeiro deles está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 3, versículo 15, que assim está escrito. O Senhor disse, quando foi falar com Adão e Eva após a queda deles, e disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Quer dizer, o que se trata aqui? Do que se trata este decreto do Senhor? Ora, se trata do plano remidor do Senhor para com a humanidade, ou seja, ele está dizendo que viria um que viria de semente de mulher e que este feriria a cabeça, ou seja, seria vencedor, embora fosse ferido. Então, aqui mostra a promessa implícita do plano do Senhor Deus para com a redenção do mundo. Ou seja, o que seria isso? O Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele foi ferido, mas, louvado seja o nome do Senhor, haja o que houver, venha o que vier, o Senhor é sempre e será vencedor, e em tudo. E por isso que desde o princípio já tinha sido profetizado. Ou seja, ele tinha um plano estabelecido em mente, porque quando Satanás ele derrubou Adão e Eva, os induziu a pecar, e eles pecaram conscientemente, mas foram induzidos, enganados, então certamente Satanás achava que era o fim de tudo, que ele tinha estragado por completo a criação do Senhor nosso Deus. Mas o Senhor nosso Deus, que é criador, e Satanás é criatura, então ele estabeleceu esse plano, que foi justamente a sua vinda sob forma de filho, no ventre de mulher, no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
E eu quero dizer a vocês que Satanás, ele provocou a queda da raça humana desde o início, é verdade. Ele tem um certo poder, é um querubim ungido, mas o poder dele é limitado e nem chega ao rastro do poder do Criador, do Todo-Poderoso. Nem ele, nem todos os seus adeptos chega ao rastro do Criador, do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele só age quando o Senhor, Deus, permite. Vocês sabem muito bem, é só ler em Jó. Quando ele pediu permissão para atacar a vida de Jó. E ele fez todo aquele estrago ali. Mas mesmo ele fazendo todo aquele estrago, a vida de Jó, ela foi, vamos dizer assim, reconstruída pelo próprio Senhor. E, na verdade, o Senhor tornou a vida dele bem melhor do que antes. E ele viveu muitos tempos, muitos anos. Então, eu quero dizer a você que se estiver sendo vitimizado ou vitimizada pela obra do inimigo, ou se acha que a sua vida não tem possibilidade de ser reconstruída, eu quero dizer que o veredito final sobre nossas vidas e sobre a sua vida é do Senhor. E enquanto estiver vida, enquanto estiver vivo e viva, os erros que cometeu, apresente-os ao Senhor. Tenha esperança, tenha fé, porque a Bíblia sempre diz em Provérbios 28:13, está escrito: o que encobre suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E dando continuidade, é verdade que o inimigo, nós não devemos subestimá-lo. Satanás não é uma criatura a ser subestimada por nós humanos. Judas 1:9 diz que ele contendia com o anjo do Senhor sobre o corpo de Moisés, e o anjo disse assim, que o Senhor te repreenda. Então quer dizer, o inimigo e o Senhor, não podemos ignorar os seus ardis. Nós sabemos que haverá um tempo em que ele dominará na terra sob uma forma personificada humana. Ele é chamado de Deus desse século, de D minúsculo, está escrito na Bíblia. É chamado também de anticristo e tem vários outros nomes. Anticristo quer dizer contra Cristo. E ele tem outros anticristos que seriam humanos, que são do seu lado, ao seu favor, além dos adeptos, que são anjos decaídos e demônios. Mas a palavra do Senhor e o decreto do Senhor sempre é vencer e sempre é estar acima dele. A Bíblia diz que ele será aniquilado com o sopro da boca do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele nunca é, nem nunca será páreo para o Senhor, para o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz também, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 e versículo 14. Está assim escrito: e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. E aqui o versículo, louvado seja o nome do Senhor, o versículo 13 e 14. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, o inferno, deram os mortos que neles havia, e foram todos julgados segundo as suas obras. Ou seja, tanto aqueles que agradaram ao Senhor, como os adeptos de Satanás, todos serão julgados pelo Senhor. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, quer dizer, com Satanás, com os adeptos, com tudo. E esta é a segunda morte. Então, a sentença sobre o inimigo será esta. É esta. Por mais terrível que seja, mas lembre-se, nunca vencerá o Senhor Jesus Cristo. E quanto a nós,
precisamos nos apegar ao Senhor e, como disse Amós, nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. O segundo decreto do Senhor, esse decreto é para nós, humanos, bênçãos ao decorrer da nossa obediência ao Senhor e maldições ao decorrer da nossa desobediência ao Senhor. Nós já sabemos disso, mas vamos só recapitular alguns versículos de Deuteronômio capítulo 28. É onde o Senhor decretou ali bênçãos e maldições ao decorrer da obediência e da desobediência. E não pense vocês que foi apenas proferido por Moisés no Monte Gerizim para o povo de Israel. Não. Os decretos do Senhor não mudaram e nem as suas, vamos dizer, os seus estatutos, as suas regras, as suas leis. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele pede de nós não mudou também não. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, eu vou ler rapidamente. 28, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e teres o cuidado de fazer e de guardar todos os seus mandamentos que ele te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas nações virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito serás tu o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, criações que tiver de vaca, de ovelha, de rebanhos. Bendito o cesto e a tua amassadeira, ou seja, a panela da tua cozinha, porque nunca faltará alimento. Bendito serás ao entrares, aonde saíres, ou seja, o Senhor será com esta pessoa que o obedece, aonde entrar, aonde sair. Não quer dizer que estando com uma pessoa vai privá-lo de passar por provações, mas significa dizer que esta pessoa, qual o Senhor estará com ela, vai ver o poder do Senhor, vai ver a providência do Senhor em sua vida e verá a providência do Senhor nas tribulações, mesmo passando tribulações. Bendito o fruto do ventre, o Senhor diz, ou seja, os filhos, o fruto da terra. Bendito ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará o que os teus inimigos que se levantarem contra ti. O Senhor lidará com eles, aqui está escrito, serão feridos por um caminho, contra ti se levantam, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. E eu quero desde já dizer que os maiores inimigos de nós, seres humanos, é o próprio Satanás e os demônios. Que a nossa guerra em si, ela não é contra carne e sangue, ou seja, os nossos inimigos originais não é alguém que estiver com raiva ou que tiver malquerência com você, mas é os demônios. Aqui diz, o Senhor mandará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que puseres as mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Está escrito. O Senhor te confirmará como povo santo, como tem ele jurado. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. Aleluia. Ou seja, o povo da terra, o mundo inteiro, Satanás e os incrédulos, todos vão ver e vão dizer, não, é que ele é serva de Deus. A família dele serve ao Senhor, o Criador, Deus vivo. Serve ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor te dará abundância de bens, está escrito, fruto do vento, dos animais. E o Senhor te abrirá o bom tesouro para dar chuva, e terás até condições de emprestar muita gente, e não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás por cima, e não debaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e para fazer. Vocês veem o que acontecia com o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava desobedecendo ao Senhor, então o Senhor permitiu que outras nações viessem e oprimiam eles e acabava com a plantação deles e colocavam eles para ser escravos.
e os vencia, mas quando eles faziam concerto com o Senhor e estavam na presença do Senhor nosso Deus, então o Senhor exaltava Israel, fazia vencer sobre todas as batalhas e dificuldades. Então, da mesma forma, esse princípio e o poder do Senhor se aplica em nossa vida hoje, até porque ele diz: eu sou o Senhor e não mudo, e por isso vós não sois consumidos. Versículo 14: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, o Senhor diz, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares outros deuses. Isso nunca, jamais, para os servirdes, nunca, somente ao Senhor Jesus Cristo. Aí tem as maldições: e serás que se não derdes ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para teres o cuidado de fazer tudo o que ele manda, os seus mandamentos e estatutos, virão sobre ti todas as maldições. Maldito será na cidade, no campo, maldito é o cesto, a amassadeira, maldito o fruto do ventre. Ou seja, o que é isso? Por exemplo, a pessoa vai e dá luz, louvado seja o nome do Senhor, e às vezes a criancinha nasce tão doente, ou então acaba se inclinando para o mal quando cresce. O Senhor mandará a maldição, a turbação, a perdição e tudo que puseres as mãos, até que seja destruído repentinamente por causa da maldade das tuas obras, porque o deixastes. Então, se alguém vê no mundo: por que tanta violência no mundo, por que tanta destruição, eu vi tsunami não sei aonde, eu vi terremoto não sei aonde, ora, é porque está aqui escrito: por causa do próprio povo que deixa o Senhor dar as costas a ele, e que adoram a outras coisas, a outros deuses, a outros ídolos, e o Senhor condena categoricamente a adoração a outros ídolos. Versículo 21, e o Senhor te fará pegar pestilência. O coronavírus é o quê? É uma pestilência. Até que te consuma da terra, a qual passas a possuir, e fora outras coisas que a lista é enorme. Então, quer dizer, para nós seres humanos, o Senhor decretou que viéssemos obedecer a Ele. E isso é de bom grado, com o coração aberto, para que Ele venha nos abençoar, para que Ele venha a ter misericórdia de nós. É como diz Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então é o que está escrito. Terceiro decreto do Senhor que eu quero falar é o que o Senhor fala, pensa, determina e efetua como, quando e com quem Ele quer. E vamos ler aqui alguns versículos que embasam esta verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir: o Senhor fala, Ele pensa, Ele fala, Ele determina e efetua como e quando bem quer. É assim. Aqui diz a palavra do Senhor, vamos ler aqui, Isaías capítulo 14, versículo, louvado seja o nome do Senhor, 24. O Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Versículo 27, porque o Senhor dos exércitos o determinou, ou seja, decretou. E quem, pois, invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, fará voltar atrás? Quem é esse? Então, ele está dizendo, ele jurou, como pensei, ele está dizendo, assim eu vou executar, eu vou praticar. Assim como determinei, assim como decretei, ele está dizendo, assim acontecerá. Aí diz, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? Ou seja, o que é poderoso, quem é poderoso ou poderoso bastante para invalidar o que o Senhor pensa e decreta? Ninguém. E principalmente quando ele diz, e a sua mão estendida está. Quem
pois a fará voltar atrás. Nem Satanás e o inferno todinho fizesse força. Vamos dizer assim, no sentido alegórico, imaginativo, fizesse força para baixar o braço ou a mão do Senhor numa luta, numa quebra de braço, não tinha jeito, não prevaleceria. Porque a criatura nunca é maior do que o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43:13 é um versículo comumente conhecido e que também expressa o falar, o pensar, o determinar, o efetuar do Senhor. Quando ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, aqui está falando de quê? Que ele é sempre eterno, além de ser onipotente, onisciente e onipresente, que são atributos dele mesmo, que ninguém os tem. Ele é sempre eterno, aleluia. Ninguém nem nada resiste ao seu poder quando ele quer fazer, e que nada é impossível para ele fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz o Senhor, para você que me ouve ou vai me ouvir, que não há nada impossível que ele não possa fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele quiser fazer, ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. E não deve explicação a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E simplesmente, é simples assim, ele predomina sobre qualquer vontade de seja lá quem for na terra. É simples assim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não é filho do homem para mentir, nem para se arrepender. Aleluia. Em Ezequiel capítulo 12, 28, ele também diz, assim diz o Senhor, não será mais retardada as minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que ele falou, louvado seja o nome do Senhor, não é retardado. Na hora que ele quer, acontece. Louvado seja o nome do Senhor. E nenhuma palavra dele é lançada ao chão. Nenhuma palavra dele perde efeito. Tudo que ele fala, no tempo que ele quer, da maneira que ele quer, se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Um quarto decreto do Senhor, que são 5. Um quarto decreto que eu estou comentando rapidamente. Existe o decreto do Senhor sobre o quê? Sobre o tempo, sobre as autoridades, sobre a ciência e sobre todas as atividades e propósitos humanos. Existe um decreto do Senhor sobre cada ponto desse. Daniel capítulo 2, versículo 21 diz assim, é ele que muda os tempos, ou seja, as 4 estações do ano, é ele que faz isso. Ou seja, os tempos que eu vou ler lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8, é ele que muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece reis, ou seja, tem poder sobre as autoridades, faz, coloca e tira quem, come, quando e aonde ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ou seja, se alguém é entendido da ciência, foi ele que deu o entendimento. Se alguém tem a sabedoria dele, foi porque foi ele que deu a sabedoria. Ele revela o profundo e o escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Louvado seja o nome do Senhor. E o decreto dele sobre as autoridades, ele põe, ele tira, ele coloca quem ele quer e ele diz para nós humanos respeitarmos, orarmos pelas autoridades. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E orar para que o Senhor assim venha ajudá-los a terem ótimos planos para o próprio povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado.
Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, de plantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras. Tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e afastar-se de abraçar. Pronto, nós estamos no tempo de, fisicamente falando, afastar-se de abraçar, não é assim? Tempo de buscar e tempo de perder. Temos tido e visto muitas percas e é tempo também de buscar, principalmente a presença do Senhor. Tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, e tempo de guerra e tempo de paz. Pronto. Então o Senhor tem o decreto dele, o controle e o domínio sobre todas as atividades e propósitos humanos e sobre todas as criaturas e sobre todas as coisas que acontecem também. Agora, para encerrar, aqui o versículo que lemos, Mateus, capítulo 24, versículo 35, onde ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ou seja, é só ler o que está, qual é o teor do, louvado seja o nome do Senhor, do que ele falou, do que o Senhor falou aqui em Mateus 24, do seu discurso. Ele estava falando o que ia acontecer nos últimos tempos, que ia haver o quê? Que ia ter sinais, ia vir guerras, rumores de guerra. Aí ele diz aqui, versículo 6, olhai, não vos assustais, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Em outras palavras, ele está dizendo, é necessário que tudo aconteça, mas não é o fim. E na hora que for o fim, será. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele disse, levantará nação contra nação, reino contra reino, os princípios das dores, e muitos serão atormentados. Ele fala de apostasia, ele fala de muitos que serão trair-se uns aos outros, muitos se aborrecerão uns aos outros, haveria apostasia, haveria muito engano, haveria multiplicação da iniquidade, haveria tantas essas coisas. Aí no final ele diz, versículo 13, um versículo que eu quero encerrar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Para aqueles que creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu creio neste versículo que diz, o que perseverar até o fim, este será salvo. Assim como todos os decretos do Senhor sobre a raça humana acontecerá. Principalmente, louvado seja o nome do Senhor, a execução do juízo sobre Satanás, sobre seus adeptos, como eu já li no início. E também que um dia todo joelho se dobrará. Querendo ou não, sendo ateu ou não, aceitando ou não e acreditando ou não, todos os vivos do momento que acontecer, todo joelho se dobrará e toda língua confessará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Amém. E graças ao nome do Senhor Jesus. Amém.